esta oitava turma. Tenho o prazer de recebê-lo aqui nesta casa do dia de hoje, assim como todos os advogados da defesa aqui presentes, e são mais de 20, tendo em conta que não se faz justiça senão com o trabalho da defesa, com o trabalho permanente, diligente e atuante dos defensores. O senhor tem 15 minutos para a sua sustentação. Com a palavra. Excelentíssimo senhor presidente dessa egrégia turma, desembargadores, componentes, ilustres representantes do Ministério Público, caros colegas. É de se dizer que o recurso feito pelos procuradores da Força Tarefa de Curitiba para tentar reformar a absolvição de Paulo Okamoto e, neste caso, nesta imputação também do presidente Lula, quanto à acusação de lavagem de dinheiro sobre o valor pago pela OAS, construtora, diretamente à empresa Graneiro, que estocava parte do acervo, é a prova absoluta da falta de senso, da falta de tempero, seja da denúncia, seja da atuação do Ministério Público nesse caso. Repita-se, não há nenhum valor da OAS em relação ao acervo que tenha sido entregue para pagar a Graneiro e não tenha sido contabilizado ao Instituto, ao Paulo Okamoto ou ao ex-presidente Lula. O valor foi pago diretamente a Graneiro. E esta atuação desmedida do Ministério Público é o indício das falhas neste processo. Detalhar as provas e a história do processo é, sim, fundamental. Mas, de início, relembrar que a Lei 9.394 de 91 considera acervos presidenciais como patrimônio cultural brasileiro e é declarado o interesse público do referido patrimônio. De lembrar que se apresentou como testemunha de defesa neste caso ninguém menos, e isso é muito simbólico, do que o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Nesta época de ódio que cerca este caso, que certamente tenta influenciar, sim, o judiciário, o depoimento de Fernando Henrique Cardoso é um símbolo. E o depoimento deixa claro não só o interesse público do acervo, mas todas as dificuldades que um ex-presidente da República tem para manter e custear um acervo presidencial. Há um depoimento da responsável pelo acervo presidencial de Fernando Henrique Cardoso, chamada Daniele Andalhon, dando conta não só do trabalho, mas de suas visitas internacionais e a verificação que os presentes que Fernando Henrique Cardoso recebeu eram os mesmos presentes que outros ex-presidentes mundiais recebiam.
Há passagens extremamente engraçadas em que o presidente Fernando Henrique Cardoso dizia que sequer sabia o que tinha recebido no encontro. Estes dados foi o que foi chamado e exposto como um tesouro do Lula. E o que é Paulo Okamoto, se não o presidente do Instituto e se não aquele que exerce papel muito semelhante a Daniele Delayon? São milhares de cartas, 8 contêineres de cartas do povo brasileiro, chamado na apelação do Ministério Público de interesse privado. Na verdade, um interesse histórico nacional. A defesa veio a esse tribunal com um habeas corpus visando o trancamento da ação penal, cujo desembargador Leandro Paulsen proferiu espetacular voto, destacando a possibilidade, inclusive, de financiamento público para a manutenção deste acervo, e votou favoravelmente ao trancamento da ação penal. No Superior Tribunal de Justiça, a Procuradora da República, Áurea Lustosa Pierre, proferiu pelo Ministério Público, perante o STJ, um parecer pelo trancamento da acusação de lavagem de dinheiro em relação ao acervo presidencial. É de se dizer que o STJ negou o habeas corpus, argumentando que era necessário o aprofundamento de provas na ação penal. E registre-se que o recurso ao Supremo Tribunal Federal encontra-se até hoje com o relator Fachin. E, sem ter medo, faço uma crítica ao Supremo Tribunal Federal, que tem agido nessas questões tal qual o crime omissivo impróprio, deixando com que as ilegalidades corram, e, neste caso, dizer, sem a prestação jurisdicional adequada, porque este habeas corpus deveria ter sido julgado antes da sentença e antes dessa apelação. Mas, se era necessário o aprofundamento de prova, vamos às provas. Inicialmente, o depoimento do senhor Emerson Graneiro sobre os elementos que são fundamentais. Primeiro, dando conta que esse acervo chegou a Graneiro durante o mês de janeiro. Veja-se que, formalmente, ao chegar, se colocou no contrato 1/1 de 2011. Algo meramente formal, porque é óbvio, e todos sabem, que não foi no dia 1/1 de 2011 que se adentrou os contêineres. E dá conta de que, durante o mês de janeiro, Paulo Okamoto, o acervo é composto de duas partes, uma parte que precisa de climatização e uma parte que não precisa. Por isso foram feitos 2 contratos diferentes. E Paulo Okamoto foi, vamos dizer assim mais popularmente, correr atrás de quem pudesse financiar essa manutenção. Essa denúncia é tão cheia de impropriedades que o Ministério Público, por exemplo, traz valores contábeis de 2011 para dizer que o Instituto tinha valores. Óbvio que não tinha em janeiro de 2011. Sim, foram feitas doações ao Instituto durante o ano de 2011, assim como depois que o presidente Fernando Henrique, aliás, sem nenhuma acusação de Fernando Henrique Cardoso, durante a presidência de Fernando Henrique Cardoso, nos últimos meses, o próprio Fernando Henrique fez reunião no Palácio para que fosse arrecadados valores para o acervo, assim como fez o Obama. E o Procurador-Geral da República, o último, se manifestou publicamente à época, dizendo que não havia nada de ilegal nisso, que não se tratava de ato de ofício nenhum. Como as coisas mudam. Como as coisas mudam.
Muito bem. Disse o senhor Eduardo Graneiro, Emerson Graneiro, que não houve nenhuma artimanha no contrato e que, quando o Okamoto conseguiu a promessa da OAS para patrocinar o acervo, por quê? Porque a OAS já tinha centenas de contratos com a Graneiro. Centenas! Portanto, não haveria diferença nenhuma. A Graneiro entrou em contato diretamente, a OAS entrou em contato diretamente com a Graneiro e se comprometeu a pagar a manutenção, a estocagem, de fato. E daí seguiu-se ao automático de que simplesmente se pegou um contrato que já se tinha, colocou-se o nome do OAS, por isso constou material de escritório, porque era automático em inúmeros contratos com a OAS. Este ponto é fundamental para se chegar ao depoimento do senhor Léo Pinheiro. Tentando ser rápido diante do tempo, porque no depoimento de Léo Pinheiro, o senhor juiz de primeira instância pergunta, depois dele dizer impropriamente que Paulo Okamoto pediu a contribuição em novembro de 2010, o que não é verdade, se comparando com o depoimento de Emerson Graneiro, que só foi ocorrer durante o mês de janeiro. E o juiz pergunta, e isso tem alguma relação com aquela conta geral de Vacari? E diz o senhor Léo Pinheiro, não. Isso foi uma deliberação minha. Como não se tratava de uma coisa pessoal, se tratava de uma coisa que ia para um museu, não achei conveniente misturar as coisas. Então, esse pagamento que o senhor, diz o juiz, pagamento o senhor entende que não havia nenhuma espécie de ilicitude? Diz o senhor Léo, eu achei que não e continuo achando que não. Pois bem, por que o juiz pergunta se tem alguma relação com a conta de Vacari? Porque o próprio Léo Pinheiro, durante 5 vezes no depoimento, perguntado, e não é possível examinar um depoimento como este por espelho, por citações dele no processo, é preciso assisti-lo, nós estávamos lá. Durante 5 vezes, o senhor Léo Pinheiro é perguntado se alguma vez falou de valores com o ex-presidente Lula. E ele diz, não, nunca falei de nenhum valor, nem de dinheiro, nem sobre acervo, nem sobre apartamento, nem sobre triplex. Nunca conversei com o presidente Lula. Senhor procurador, veja a intimidade. Veja a intimidade com o ex-presidente da República. Ele não era presidente da República, nós estamos falando desse fato que o senhor Léo fala em 2014, não é durante o seu governo, não é em 2011, no primeiro ano que deixou de ser presidente, é em 2014, nunca tinha falado. E diz o senhor Léo Pinheiro durante o depoimento que foi ao Vacari perguntar como e quem iria pagar a conta da diferença do tal do triplex. Portanto, se o próprio colaborador, que dá depoimentos, que o depoimento, inclusive, entra em confronto com outros dos autos em relação ao acervo, mas que garante que não há ilegalidade. Se ele afirma que nunca falou em dinheiro com o ex-presidente da República, e se afirma que em 2014 não sabia quem ia pagar, aonde está qualquer ato de ofício durante o ex-presidente ou ligação com o Okamoto, enquanto ele era presidente da República? Doutor, Nenhum. peço que encaminhe a conclusão. 1 minuto. Eu gostaria de dizer o seguinte, essas incongruências todas e falta de ato de ofício. O excepcional advogado Benedotti se referiu a Monteiro Lobato, realmente. Mas, neste caso, me lembra a referência de Monteiro Lobato pela sua capacidade criativa, não pela luta da Petrobras.
o que é esse processo. Uma capacidade criativa de uma história que não tem nexo nenhum entre 2010 para 2011, se joga um monte de questões e tenta se juntar. E também disse que era tão complexa a questão que não era possível a Petrobras tomar conhecimento. Eu acredito. É verdade. Eu acredito. Mas o seguinte, mas a mesma lógica não é usada contra o Okamoto, contra o ex-presidente Lula, e o Ministério Público sustenta que não é de se dizer sobre ato de ofício e é simplesmente de se concluir que todos sabiam. Doutor, seu tempo Portanto, está concluindo, se requer a manutenção da absolvição e a absolvição não por falta de provas de materialidade, mas pela inocência de Paulo Okamoto. Eu cumprimento o eminente advogado, doutor Fernando Augusto Henrique Fernandes, que muito bem se ouve da tribuna, e chamo à tribuna o doutor Cristiano Zanin Martins,